Bom, então vamos resolver essa questão de química do vestibular da FUVEST 2022/2023, caderno de provas é o X. A questão ela é o número 70. Ele diz, o carbono 14, um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com o oxigênio e produz o CO2, dióxido de carbono, o carbono com massa 14. Em função do seu decaimento, de suas taxas de deposição e formação, a proporção de dióxido de carbono, cujo carbono tem a massa 14, e de dióxido de carbono, cujo carbono tem a massa de 12, na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos nos organismos heterotróficos pela cadeia alimentar. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, a quantidade significativa de CO2 tem sido lançadas na atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Com base no exposto, o dióxido de carbono emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, ele quer saber o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. A partir da queima de combustíveis fósseis. Então, o que acontece? Com a queima dos combustíveis fósseis, o que vai fazer? Ele vai aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Ele vai aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Então, vamos ver aqui, alternativa A. Mantém constante a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial? É falsa, porque com a queima do combustível fóssil vai aumentar a queima do carbono, do CO2, então essa proporção aqui vai ser aumentada também, tá? Porque o carbono 12, que é liberado na queima do combustível fóssil, ele vai aumentar, então essa proporção aqui não se mantém constante. Alternativa B. Apresenta maior concentração de carbono 14 em relação à concentração do CO2 atmosférico encontrado no período pré-industrial. Não. Ele falou aqui no enunciado da questão que o dióxido de carbono 14 ele é produzido a partir da colisão, da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Aí forma o carbono 14, que depois vai formar o dióxido de carbono, cujo carbono é 14. Então, essa taxa aqui ela é constante de produção do carbono 14 na atmosfera. Tá? Então, quando ele fala aqui, na alternativa B, apresenta maior concentração de carbono 14, é falso. Essa concentração de carbono 14, do dióxido de carbono 14, ela vai manter constante, tá? Então, apresenta maior concentração de CO2 cujo carbono é 14? Ela é falsa. Então, a alternativa A a gente já eliminou e a alternativa B a gente já eliminou também. Alternativa C. Contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12, dado que as taxas de formação e deposição de ambos são as mesmas? É falso, tá? Porque o carbono 12, que é liberado na queima do combustível fóssil, ele aumenta. E o carbono 14, que é produzido de forma constante, pela interação de um nêutron com nitrogênio, essa quantidade de carbono 14 mantém constante. Mas essa do carbono 12, ela aumenta com a queima do combustível fóssil. Então, não pode ser a alternativa C. Alternativa D. A proporção, aumenta a proporção de carbono 12 com carbono 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial. É verdadeira. Porque a queima de combustível fóssil vai aumentar a concentração do carbono 12.
A concentração do carbono 14, ela mantém constante na atmosfera. Então, essa relação do carbono 12 com o carbono 14, ela aumenta. Tá? Ela aumenta. Então, aumenta a proporção do carbono 12 com o carbono 14 na atmosfera em relação à encontrada no período pré-industrial? É verdadeiro. Então, a resposta dessa questão seria a alternativa D de dado. Valeu!